sentar-se. Convido a amada congregação à leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 9. Leremos apenas o verso 2. Isaías 9, 2. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Convido a todos que mantenham suas Bíblias abertas. Vamos a uma breve oração. Pai eterno, nós, em comunhão com o Senhor e nossos irmãos e irmãs aqui, Deus, nesta igreja local que é Tua, nós, diante da Tua santíssima palavra, Senhor, nós queremos nos submeter à Tua vontade, à Tua direção, à Tua repreensão, Senhor, à Tua admoestação, à Tua profecia, aquilo que o Senhor desejar para cada um de nós. Por isso, Deus, com toda humildade, nós queremos silenciar diante do Senhor, para que somente a Tua palavra fale. E lhe pedir que a Tua palavra, Deus, venha cumprir em nós aquilo que o Senhor designou. Que neste momento, Senhor, eu diminua, porque somente a Tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus, que a Tua palavra prevaleça aqui. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Bom, esse texto, irmãos e irmãs, ele usa essa expressão que nós vamos ver em alguns momentos da Bíblia. E é uma expressão que, se ela for analisada assim, um pouco mais profundamente, nós podemos identificá-la na vida, que é a sombra da morte. Essa expressão é usada aqui e é usada em algumas outras passagens. E provavelmente alguns de nós já passou ou sentiu situações na vida que nós poderíamos descrever como sombra da morte, né? Alguns passam com mais frequência, digamos assim. O verso 2 diz: o meu povo que andava em trevas viu grande luz. Perdão, eu coloquei um meu aí por minha conta, né? O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Esse texto ele se refere à esperança de Israel no trono de Davi. O reino do norte havia abandonado, né? E rejeitado o rei de Israel. E Isaías profetiza sobre a primeira vinda de Cristo. Então, Isaías, que é o maior profeta messiânico, ele faz uma profecia aqui a respeito da primeira vinda de Cristo. Essa profecia já se cumpriu. E o povo que andava em trevas, ou seja, o povo que tateava, sem saber exatamente o que ia acontecer. Irmãos, essa profecia vai se cumprir após um período de 400 anos de silêncio de Deus. Cessaram dons, cessou a profecia. Isso não é novidade. De Malaquias para Mateus, não havia profecia, não havia palavra profética. Quando terminou a profecia de Malaquias, cumpriu-se o primeiro testamento. E aqueles da fé, aqueles do povo de Deus, eles não precisavam de revelações, de profecias constantemente, porque eles já tinham a Escritura, a primeira parte da Escritura pronta. A revelação que Deus deu para os profetas, ela já estava pronta, estava tudo ali. Não havia necessidade de manifestações sobrenaturais, manifestações de dons, manifestações dos dons extraordinários, como aconteceu com Elias e Eliseu,
não havia necessidade, porque a revelação já estava entregue. E ali então houve 400 anos de silêncio entre Malaquias e o cumprimento, ou seja, o final do Antigo Testamento e o cumprimento das profecias a respeito de Cristo. Então o povo que ele tinha aquela escritura, mas ele estava em silêncio. E o povo que rejeitava ou que começava a duvidar se de fato a profecia iria se cumprir, porque aos olhos deles isso demorava muito. Nós temos que entender um contexto que era um povo que foi escravizado várias vezes, levado ao cativeiro várias vezes, e que tinha promessa que viria um rei, que deles nasceria um rei. E quando isso se cumpriu, o povo agora servia a Roma. Não nesse período de Isaías, mas quando se cumpriu essa profecia, o povo servia a Roma. Então eles achavam que uma hora ou outra, aqueles que mais confiavam na Escritura, eles achavam que viria um rei para libertar a nação. E Isaías então, ele faz a profecia: o povo que andava em trevas, resplandeceu-lhes a luz. Foi quando a luz do mundo veio aos homens. Nós vivemos uma situação meio que parecida com aquelas pessoas do povo de Deus que viveram entre Malaquias e Mateus. Eles já tinham as Escrituras, não haviam mais a manifestação daqueles dons, mas eles não estavam desamparados. Eles tinham as Escrituras. Por que não confiar nelas? Haja visto que elas se cumpriram. Eles não tinham visto o cumprimento da profecia. Nós já vimos o cumprimento da profecia. Nós já temos até o Novo Testamento todinho pronto. Até mesmo o livro do Apocalipse pronto, onde diversas revelações que Cristo deu para João já se cumpriram diante dos nossos olhos. Basta olhar a Escritura e olhar os registros históricos. Não olhar os registros históricos e moldar as Escrituras deles. Não. Olhar as Escrituras, que é a verdade, que é a revelação de Deus, e dar uma olhadinha nos registros históricos. Veja se tem algo ali que discorda, ou que aconteceu diferente. Ao contrário, quem nunca fez isso vai ficar surpreso ao ver como é fiel essa palavra. E aquelas pessoas então, eles tinham a Escritura, mas não tinham manifestação de dons. Não estavam desamparados. Eles tinham o principal, a revelação de Deus. E Isaías então, ele dá a profecia que vem se cumprir. E esta primeira vinda, ele traz de uma forma que ele já prepara a segunda vinda. Porque ele fala aqui, neste texto, ele fala de promessa e fala de julgamento. Ou seja, ele fala de julgamento passado e salvação futura. Olha o verso 1 e o verso 2. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia e gentios. Aquela terra que na época do Antigo Testamento, em que os povos invadiam ali, levavam eles como escravos, e era terra que não valia nada para ninguém mais. Era desprezada, era um povo fraquinho. Hoje recebe não sei quantos milhões de recursos de turismo que as pessoas querem ver onde Jesus andou. Então, aquela terra que era desprezada, hoje é alvo e desejo de muitas pessoas de lá conhecer, está em evidência, está nos jornais e está entre um dos países mais desenvolvidos do mundo e é extremamente conhecida no mundo inteiro, porque a luz resplandeceu sobre as trevas, ou seja, a luz veio entre os homens. Está aí, irmãos, está aqui revelado e está na história, na condução da história da humanidade.
como aquelas pessoas que tinham as Escrituras, mas não tinham manifestações sobrenaturais de dons, permaneceram nas trevas porque quiseram, porque eles tinham as Escrituras. Da mesma forma, nós hoje, nós temos a palavra. Não precisamos ficar vendo sobrenaturais, porque nós já temos a palavra revelada. Só que nós temos uma vantagem com relação a eles. Eles não tinham visto profecias cumpridas, a maioria não. Nós já vimos a maioria. Exatamente como descrito aqui. Ainda assim, por pura incredulidade, por pura ingratidão, o povo rejeita a revelação bíblica para buscar sinais de manifestações sobrenaturais. A esse desejo, Cristo responde: uma geração má e incrédula quer sinais, não terão nenhum sinal a não ser o sinal de Jonas. Já tem as Escrituras, mas querem sinais, manifestações sobrenaturais. Parece que algo os impede de crer na Escritura. E eu vou falar abertamente o que é que impede de crer nas Escrituras. É a perversidade da incredulidade que endurece o coração. Como Deus chamava as pessoas no passado por causa disso, homens de dura serviço. É isso que impede as pessoas de verem a verdade. Alguém disse certa vez: o erro é mais simples do que a verdade. A verdade está exposta. Quem é o homem que pode dizer que Deus não existe se ele olha a criação? O sol, as estrelas. Ele pode até dizer. Mas quem é o homem que pode afirmar que não existe um Criador se ele mesmo é uma criatura? Então nós vemos que a promessa de julgamento passado e de salvação futura. A luz veio ao mundo e veio viver entre os homens. E nós ainda passamos por situações que nós podemos chamar de sombra da morte. Só que existe uma diferença. Nós temos a luz do mundo. Gostaria de convidar você, se você sentir o desejo aí de abrir Salmo 44, a partir do verso 17. Salmo 44, a partir do verso 17. Olha só, meus irmãos, o que o salmista admite aqui. Tudo isso nos sobreveio. Entretanto, nós nos esquecemos de ti, nem fomos. Tudo isso nos sobreveio. Entretanto, nós não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos, para nos esmagarem onde vivem os chacais e nos envolveres com a sombra da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não teria atinado Deus? Ele que conhece todos os corações. Então o que nós vemos aqui é que Deus não nos entrega aos horrores e terrores da sombra da morte, porque simplesmente nós não nos esquecemos dele. Nós não abrimos mão da sua revelação preciosa. Nós não abrimos mão da soberania de Deus. Nós não queremos ficar buscando sinais e evidências e manifestações sobrenaturais. Nós queremos apenas confiar nele. Confiar no que ele nos revelou. Essa palavra precisa. Ou será que nós vamos chegar a um ponto de ingratidão tão grande que nós vamos dizer que essa palavra revelada nunca nos consolou? Será que nós precisamos mesmo dessas manifestações? Essa palavra revelada nunca nos consolou de madrugada, quando estávamos chorando e aflitos num quarto, desesperados? Será que essa palavra revelada nunca nos consolou? Será que uma pregação expositiva dessa palavra de Deus revelada
nunca nos apontou direção e caminho? Será que essa palavra revelada alguma vez não foi suficiente para nós? A ponto de nós precisarmos de pessoas manifestarem sinais, negando a revelação do próprio Deus, para buscar sinais em barro, que é pó, e voltará ao pó? Será que o nosso coração está tão perverso a este ponto, de que nós vamos negar essa Escritura revelada, dizer que ela nunca nos consolou? Se for isso, irmãos, somos os mais miseráveis entre os homens, porque desprezamos a revelação do Altíssimo para buscá-la dos nossos semelhantes, depravados e pecadores como nós. Terrível, coisa horrível é fazer isso. Maldade contra o Deus, Criador dos céus e da terra. E eu vou dizer mais: o que provoca a sombra da morte é justamente essa rebelião contra a palavra de Deus. O principal motivo, não todos, às vezes a circunstância ela promove uma situação de sombra da morte pelas quais passamos, como diz o salmista aqui. Mas essa sombra da morte ela não nos engoliu, porque nós somos fiéis a Deus, como diz o salmista aqui no Salmo 44. Mas o principal motivo para vir a sombra da morte é a rebelião contra a palavra de Deus. E eu quero te convidar a abrir Salmo 107. Leremos a partir do verso 10. Salmo 107. Leremos do verso 10 ao verso 12. Aqui está explícito, escrito de forma muito clara. Não precisa fazer um curso especial para interpretar o que está escrito aqui. Uma criança de 5 anos vai entender. Se você falar isso no ouvido dela, ela vai entender. Vocês se assentaram nas trevas e na sombra da morte, presos em aflições e em ferros. Agora, por quê? Essa é a causa. Aliás, esse é o efeito. Agora, olha a causa. Porque por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Então, segundo as Santas Escrituras, não todos os motivos pelos quais vem a sombra da morte sobre as pessoas, mas o principal deles é a rebelião contra a palavra de Deus. Hoje, para a tristeza absoluta de ver a derrota na vida das pessoas, eles estão dizendo que seguir a Bíblia é idolatria, que Deus não se limita às coisas, então seguir a Bíblia é idolatria, porque Deus faz o que quer, como quer, e esquecem que Deus, Ele nunca vai contra a sua palavra. E alguém diz: não, mas Deus falou que não vai fazer nada sem antes revelar os seus profetas. Esquecem que Ele já revelou. De fato, Ele não fez nada, e nem para nada que não está revelado aqui. O que estão dizendo, movendo e coisa, que não está revelado aqui, não foi Deus que falou, porque Ele mesmo disse que não faria nada sem que revelasse. Então, meus amados irmãos, o principal motivo, segundo as Santas Escrituras, que traz a sombra da morte sobre a vida das pessoas, é a rebelião sobre a santa palavra de Deus. Os que aceitaram nas trevas e na sombra da morte, presos em aflições. Veja que sombra da morte aqui está no plural. Nas sombras da morte. Presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus. Não, nós não queremos essa palavra revelada. Nós queremos moldar a palavra do jeito que nós achamos certo. Nós queremos fazer do jeito que nós achamos, do jeito que eu quero. A palavra de Deus, para mim, ela é só uma referência. Eu faço o que eu acho certo. Outros dizem assim, cada um interpreta de um jeito. E se esquecem que nenhuma profecia foi dada para particular elucidação. Nenhuma. Não é minha particular elucidação, mas também não é a dos outros.
A Bíblia como ela é. E a própria Bíblia revela a Bíblia. A revelação de Deus. Se assentaram nas trevas e na sombra da morte, nas sombras da morte, presos em aflições e ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo. Isaías 9, que nós estávamos lendo lá, 9:6. Maravilhoso conselheiro. Tem pessoas que preferem ouvir o conselho de homens do que ouvir o conselho do Altíssimo. Tem maridos que preferem escutar o conselho dos colegas de trabalho. Não, vamos sair do serviço, vamos lá jogar uma sinuquinha, tomar uma cervejinha. Ele fala, não, eu quero ir para casa. Não, vamos tomar uma cervejinha, jogar uma sinuquinha, não tem problema. E ele deixa a mulher sozinha em casa lá, e vai todo dia, depois do serviço, tomar cerveja e jogar sinuca. E a mulher está ficando cada vez mais sozinha lá, porque o marido esqueceu de ouvir o conselho do Altíssimo e está ouvindo o conselho do pó. De algo, de alguém que vai voltar do pó. Está preservando mais o conselho. E a mulher está ficando sozinha todo dia, porque o marido só chega lá 10, 11 horas da noite, todo dia, começa a ficar sozinha, e ela se queixa com a vizinha. E a vizinha fala para ela, é óbvio que ele está te traindo, porque homem quando começa a fazer isso está traindo. Eu estou criando uma hipótese, né? Faz isso também. Não deixa montar não, paga com a mesma moeda. Por que ele pode e você não? E a mulher então, chega a hora do marido voltar, o marido não veio, ela vai, se arruma, vou tomar um shopping com minhas amigas. Vou no cinema com as minhas, por que ele pode e eu também não posso? E começa aí também. E agora não é só o marido que despreza o conselho do Altíssimo, para ouvir o conselho do pó, do barro. A mulher também, ela desprezou o conselho do Altíssimo e está ouvindo o conselho do pó e do barro. E está aí feito, traçado o caminho para a destruição de mais um casamento. E se tiver filhos, mais dor, mais lágrima, mais choro, sombra da morte, de tristezas e angústias, e depressões e aflições. Por quê? Porque desprezaram o conselho do Altíssimo. E quando você tem a Bíblia, as Escrituras, e aparece alguém que tem revelação, e você despreza o conselho do Altíssimo para ouvir a revelação do pó, do barro. Alguém que não é nada mais que você, igual você. Nem mais nem menos que você. Se Deus tem poder para dar a revelação para ele, por que não deu para você sobre sua própria vida? Então nós temos aqui a revelação, porque Deus definiu como padrão de sua palavra revelar-se através das Escrituras. 3 maneiras. Através da revelação que deu para os profetas no Antigo Testamento, eles escreveram e guardaram para a geração futura. Através da revelação que deu para os apóstolos no Novo Testamento, e eles guardaram e deixaram para a geração futura. E através das tábuas da lei que o próprio Deus escreveu, os 10 mandamentos, que é um dos mais renegados hoje. Porque os homens têm visões. Então aquela tábua que Deus escreveu com a sua própria mão, os homens querem rejeitar, porque os homens têm visões e movem sobrenatural. Os homens movem sobrenatural. Janes e Jambres, os magos do faraó, moviam sobrenatural também. Homem não passa de pó, de barro, é pó e ao pó voltará. E se está vivo é pela misericórdia de Deus. E a obrigação de todo homem é glorificar o seu Criador e ser fiel a Ele, ao que Ele revelou, e não mais desprezar o conselho do Altíssimo, como nós estamos vendo aí em muita quantidade, para vergonha nossa, dentro da igreja, dentro da chamada igreja de Cristo no nosso país, e eu creio que no exterior também. Mas olha só, que Deus misericordioso que se revela nesta palavra. Não nos homens, mortal, que profetizam mentiras, mas na palavra que é digna de toda aceitação, que é fiel e digna de toda aceitação. De modo que lhes abateu o coração, caíram, não houve quem os socorresse. Agora olha só o verso 13. Então, na sua angústia, na angústia da sombra da morte, clamaram ao Senhor. E o que o Senhor fez?
os livrou das suas tribulações, tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Você consegue fazer o que está no verso 15 aqui, no íntimo do seu coração? Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, porque arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Os homens se expuseram à sombra da morte porque se rebelaram contra a palavra de Deus, desprezaram o conselho do Altíssimo e estavam em ferros e ferrolhos nas suas aflições, presos nas suas aflições, porque recusaram o conselho do Altíssimo. Por que será que é tão difícil entender algo tão simples? Por que será? É porque de fato o erro é mais simples da verdade. É estranho, mas é. O erro é mais simples que a verdade. Basta qualquer um começar a misturar um pouco de verdade com um pouco de mentira e criar uma seita, uma heresia, uma pregação herética, mas só porque tem um pouquinho de verdade ali, a turma aceita e segue, e multidões seguem. E Jesus fala: cegos guiando cegos. Alguns se importam com coisas pequenas e esquecem os maiores preceitos da lei. E Jesus fala: como um mosquito engole um camelo. Alguns fazem proselitismo, ou seja, pregam somente as suas próprias crenças, ou a crença do seu grupo religioso. Não prega a Bíblia, prega as suas próprias crenças. E Jesus fala: prosélitos, rodeiam céus e mar com esse proselitismo para fazerem filhos do inferno 2 vezes pior que vocês. Mateus 23, 15. O engano de fato, ele deve ser bem mais simples do que a verdade mesmo, porque o caminho é largo, que conduz à perdição, e muitos são os que erram por ele, mas o caminho que conduz ao céu é estreito, e poucos são que acertam por ele, porque poucos dão atenção ao conselho do Altíssimo. E se algum dia nós desprezamos o conselho do Altíssimo, e nós estávamos em aflição e sombra da morte, que peçamos perdão para Ele, porque Ele é tão misericordioso, que quando na nossa angústia nós clamarmos ao Senhor, Ele nos livra das tribulações, nos tira das trevas, da sombra da morte, despedaça as cadeias, e que nunca tenhamos a perversidade dura e egoísta de esquecer de agradecer a Ele, porque Ele é bom e misericordioso e despedaça os grilhões que nos prendem. Apenas vamos dar ouvidos ao conselho do Altíssimo, não de outro nome. Eu tive na IPB, o segundo pastor que eu tive na IPB. Eu só tive pastores bons, e esse segundo pastor foi um homem assim que ele me ajudou muito. Eu era casado há pouco tempo, meus filhos pequenininhos assim, né? E ele me ajudou muito, me ensinou muitas coisas mesmo. E ele falava assim, entre a minha opinião e a opinião de outro homem, eu fico com a minha opinião. Agora, entre a minha opinião e a opinião de Deus, aí eu sou o primeiro a baixar a cabeça. Nunca, irmãos. Eu falo pelo amor que eu tenho por todos vocês. Nunca desprezem o conselho do Altíssimo. Nunca. Não caiam nisso. Porque o homem é pó da terra como vocês. Muitos que profetizaram a vinda de Cristo estão onde lá? Bom, nem lembro onde eu estava, mas tudo bem. Muitos não morreram, mas passaram pelo vale da sombra da morte. Um homem fiel, rei Josafá, está lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Não vai dar tempo para a gente ler tudo, né? Mas eu vou ler só dois ou três versículos aqui. 2 Crônicas, capítulo 20, a sombra da morte se abateu sobre um rei que era fiel, e ele teve medo, porque ele era um homem. Então, às vezes, a sombra da morte,
ela pode vir não por rebelião à palavra. Josafá, ele não foi rebelde à palavra, mas as circunstâncias trouxeram sobre ele morte. E ele ficou com medo, ele sentiu, porque ele é um ser humano. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 1 e 2. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, olha só que falaram para ele, grande multidão vem contra você, grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria, eis que estão em Azazon Tamar, e que é em Gedi. Lembrei. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Ele, como ser humano, não foi por causa de rebeldia dele que veio a sombra da morte. Então a sombra da morte, ela não veio só. A rebelião contra a palavra é o principal motivo. A rebelião contra a palavra é chamar a sombra da morte. Aqui foi uma circunstância, ele não teve culpa, então a multidão veio contra ele. E quando ele soube a notícia, 2, 3 países, se uniram contra ele. E quando ele soube a notícia, ele sentiu medo, porque era um ser humano. Mas era um homem fiel a Deus. E o que ele fez? Apregou o jejum na nação. E ele começou, e o texto aqui não vai dar para a gente ler tudo, mas aí ele apregou o jejum, ele fez uma oração na congregação, ele foi pessoalmente, congregou com o povo, sacerdote da palavra, ele levantou e ele fez a oração pelo povo. E ele orou clamando a Deus que libertasse a nação. E ele pegou os seus cantores, colocou com roupa de exército e colocou na frente de batalha. Colocou eles ali para que vocês vão tocando e cantando na frente dos soldados e vão louvando a Deus. E antes de chegar lá, Deus já tinha resolvido o negócio. Então, se a gente tiver aqui a partir do verso 20, pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Aquele que sentiu medo quando recebeu a notícia do vale da sombra da morte, se preparou espiritualmente, fez jejum, congregou, orou e estava firme para dar a palavra para o povo. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E depois no final aqui, teria que procurar o versículo, nós não temos tempo, Deus dá uma grande vitória para eles. Então a sombra da morte veio como uma consequência, mas eles ousaram a fé. Ele sentiu medo, porque era um homem, um ser humano. Mas ele, lembrando, crendo nos seus profetas prosperareis, que ele ainda estava na época em que Deus usava os profetas, antes do término do Antigo Testamento. E hoje a profecia é a palavra bíblica pregada, Crede nessa profecia bíblica, essa palavra bíblica e prosperarei. Versículo 24. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Será que aconteceu ali, Então, irmãos, ele sentiu medo. A sombra da morte não veio na direção dele, porque ele atraiu por rebeldia contra a palavra de Deus. Foi uma circunstância da vida. Ele sentiu, mas ele procurou, congregou, orou, louvou a Deus, adorou a Deus e confiou. O que a gente entende quando a gente lembra que Jesus disse, tudo é possível ao que crê? O que a gente entende quando a palavra de Deus, desde Abacuque, Paulo fala aos Romanos e o autor aos Hebreus fala, o justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. E o que a gente entende quando os salmistas falam, nenhum daqueles que creem no Senhor serão confundidos? Muitas pessoas podem dizer, olha,
Alguém me deu uma revelação que não se cumpriu. Mas ninguém pode dizer, olha, confiei em Deus, segui a revelação inspirada e Deus não cumpriu a parte dele. Estamos no século XXI e ninguém pode dizer isso. Ao contrário, aqueles que procuraram cumprir aquilo para ver se Deus cumpria, para tentar desmascarar a Bíblia, hoje são os mais fervorosos cristãos que tem. Porque conhecem de fato que Deus age através da sua Escritura. E por fim, irmãos, é possível passarmos pela sombra da morte, mas com Deus nós venceremos. Se Cristo for o nosso pastor, se Cristo nos pastorear, Ele é a palavra, Ele é o verbo. O princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E Apocalipse 10:19 diz que o espírito da profecia é o testemunho de Cristo, e a palavra é o Evangelho. Se nós deixarmos Ele, o verbo, nos pastorear, não homens nos pastorear, a palavra. O pastor hoje, chamado hoje, é com vista ao aperfeiçoamento dos santos, ensinando essa doutrina para que não sejam levados por aí como meninos, sendo levados ao redor por qualquer vento de doutrina. Porque quem nos pastoreia mesmo a todos nós, inclusive aos pastores humanos, vocacionados e chamados, quem pastoreia é o bom pastor de Cristo. É Ele que pastoreia. Se nós deixarmos Ele nos pastorear, nós andaremos seguros. Salmo 23, verso 4, só para nós terminarmos, né? Todo mundo conhece, né? Até pessoas que nunca pisaram numa congregação conhecem. Salmo 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Por que ele, mesmo que ele ande pelo vale da sombra da morte, ele não temerá? E ele tem aquela confiança que o cajado e o bordão estão com ele. Por quê? Porque ele não é pastoreado por revelações humanas. Olha só o verso 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É Ele que me faz repousar em pastos verdejantes. Não é os que movem sobrenatural, não. Não são os ciganos da fé. Não são as mandingas. Precisamos disso, irmãos. Nossa fé é invisível. Nós temos um Deus invisível que habita em luzes inacessíveis. E é Cristo, o Verbo, a palavra, o testemunho da profecia, que nos pastoreia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, se eu andar, não será por rebelião contra a palavra. Não fui eu que atraí essa sombra da morte para cá, mas como Josafá veio as circunstâncias. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O bordão e o teu cajado me consolam. O verbo, a palavra. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, meu cálice se transborda. Agora muita atenção aqui, ó. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Por quê? Porque é o Senhor, o Verbo, a palavra que me pastoreia, o testemunho da profecia. Não o pó, igual eu, com suas revelações, com a imaginação humana, com a filosofia humana. A filosofia nasce do pensamento humano. A palavra de Deus é revelada por Deus. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Então, meus irmãos, o vale da sombra da morte, ele existe. As sombras da morte, elas podem acometer qualquer um. Mas, se você é daquele que não rejeita o conselho do Altíssimo, você tem o Senhor, Criador do universo, que te pastoreia.
Então, mesmo que venha andar por ele, tomara que nós não andemos, né? Pelo vale da sombra da morte. Mas mesmo que, se for propósito de Deus, que tenhamos que um dia atravessar esse vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Ele está conosco. O cajado e o bordão nos consolam. Eu trabalhei um tempo num testemunho pessoal, lá em São Paulo. Trabalhava com infratores. E antes de trabalhar lá, às vezes eu passava um pedacinho num bairro, um lugar lá perto do centro de São Paulo, eu tinha que passar. E eu passava ali muito receoso. E eu via um movimento estranho e eu ficava muito preocupado de passar ali, né? Então eu fazia essa oração aqui, né, Senhor, quando ele fica orando pelo vale da sombra da morte, eu passava ali meio receoso. Graças a Deus não aconteceu nada. Depois que eu comecei a trabalhar com esses infratores, a maioria daqueles que habitavam esse lugar me conheciam. E era até engraçado, porque às vezes eu passava lá e eles juntavam um monte assim para ele falar comigo. Assim. E até eu comentava, né? Eu falava assim, eu acho que quem passa pela rua falou, nossa, coitado daquele cara lá vai ser assaltado. Porque eles vinham assim e passavam ali. Isso foi nos anos 90 que trabalhei lá. E lembrei, né? Lembrei dessa situação aqui por falar essa palavra. Irmãos, nunca despreze o conselho do Altíssimo. O meu conselho pessoal para você, você tem direito de desprezar, se você quiser. Mas nunca despreze o conselho do Altíssimo, tá bom? Porque é através dessa palavra que nós somos pastoreados. Convido você a fechar os seus olhos, vamos dar uma breve oração. Por favor, Senhor Deus, da honra e glória do Teu nome, nós te agradecemos por essa Tua santa palavra. E nós, se algum dia, Deus, nós fomos rebeldes com a Tua palavra, se nós desprezamos o Teu conselho, o Senhor, que é maravilhoso conselheiro, nós pedimos perdão, Senhor. Se algum dia nós atraímos a sombra da morte para nós, simplesmente porque não demos crédito à Sua pregação, não ouvimos a Sua palavra, desprezamos a leitura da Sua palavra, as pregações expositivas da Sua palavra, verdadeiras, genuínas. Nós pedimos perdão ao Senhor. Mas como aqueles hebreus que fizeram isso, estavam presos em aflições e grilhões, mas na sua angústia clamaram ao Senhor, e o Senhor os libertou e os livrou das trevas e despedaçou os grilhões. Nós pedimos ao Senhor pelas Tuas misericórdias, que quebre também esses grilhões de aflições, se porventura estamos presos neles, que tem trazido sombra da morte, e nos restaure o caminho, Deus, e não vamos mais desprezar o santo conselho da Tua palavra. E se por circunstâncias o Seu propósito nos fizer caminhar pela sombra da morte, estaremos seguros, porque o Senhor é o bom pastor, o Senhor que é o verbo, é a palavra, e é o Senhor que nos pastoreia. Tua palavra é o cajado e o bordão, que nos faz andar pelo caminho das águas de refrigério, dos pastos verdejantes e da segurança em Ti. Obrigado pela Tua graça e amor. No nome santo de Jesus. Amém. Louvemos a Deus com o Salmo 91.